Meus queridos, depois de tantos testemunhos abençoados, vamos ouvir a palavra, porque a palavra ela renova. E eu creio que se você tiver com dor nos ossos, vai renovar, os seus ossos vão ficar mais jovens, no nome de Jesus. Aí eu já estou profetizando a cura antes de começarmos. E vai renovar os ossos emocionais também. Mas, porque falar de paternidade é falar de emoção, irmãos. Quem é criancinha não sabe, mas quem já são mais velhos já passaram por algumas estações, como eu falei aqui. E cada estação, cada momento da sua vida tem algo que marca você positivamente ou negativamente. Mas aí, quando é negativamente, parece que a coisa fica com mais tempo. Porque nós lembramos das coisas ruins, das boas, a gente não lembra. Não é verdade? Às vezes a gente ganha 10 elogios, fica feliz, mas basta um para falar uma coisinha, você esquece os 10 elogios, fica preso naquela coisinha. E assim é com nossos pais. Às vezes nossos pais querem falar coisas boas para nós, acaba falando algo que desagrada. E aí fica. Mas nós vamos falar no decorrer da palavra, eu creio que o Senhor vai nos abençoar nessa noite e vai nos dar vitória no nome de Jesus. Amém, Gê? Amém. Vamos orar para começar? Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade também de estar aqui na tua presença, meu Deus. Esteja abençoando a nossa igreja, nossos pastores, enfim, todos os membros, nossos irmãos, nossas famílias. Eu creio no nome de Jesus que suas bênçãos nos acompanhem a cada dia, Pai. Louvado seja o seu nome por essa noite. E no nome de Santo Jesus Cristo que eu te agradeço. Amém. Amém. Eu queria inicialmente estar olhando, falando, né, das questões o que nós temos no dia a dia, aquilo que nos afasta da presença do Senhor. Você sabia que afasta a gente da presença do Senhor? São mágoas. Algumas mágoas nos afastam do Senhor. Algumas mágoas afastam dos nossos irmãos, da nossa família. Então, é muito complicado. E se nós formos ver em família, vamos ver a família de Jacó com Esaú. Houve mágoa ali, não houve? Vamos dar uma olhadinha. É o Cauã que está no Gênesis 33, a Emê. Põe Gênesis 33, 1, Emê. Tem condições de pôr aqui no telepronto também? Então, por favor. E nós vamos iniciar porque a mágoa é o que afasta nós da família. Tá certo? Existem umas coisas que nós não podemos fazer. Mas às vezes até inconscientemente nós fazemos, e quando a gente vê nosso irmão está magoado, até dentro da igreja, já aconteceu. Olha, uma vez eu fui num determinado lugar, irmãos, porque eu costumo dizer, né, você chega na igreja, primeiro você é irmão, não é verdade? Aí você vai galgando a escada Iramaia. A Iramaia trabalhamos juntos, a gente sempre discutia isso, né, Iramaia? É uma benção, Iramaia. E a gente brincava, ria muito lá. E isso em 2010, já fazem 12 anos, né? 12 anos. Só que nós nos conhecemos antes. Aliás, a Iramaia, irmãos, eu vou falar pausadamente, mas a Iramaia nós nos conhecemos assim. Teve um encontro de casais e eu convidei um casal. Aí ele falou assim, eu posso levar um casal amigo meu? Eu falei, pode. Aí quem chega lá no encontro? Cláudio e Iramaia. Café com leite, irmãos. Eu brinco com a Iramaia porque ela me permite, né? Mas a Iramaia era o café e o Cláudio era o leite. Só que foi uma benção tão grande que a Iramaia e o Cláudio ficaram e esse casal foi embora. E a Iramaia e os filhos se converteram, estão aqui até hoje, né, Iramaia? E nós fizemos uma bela amizade. Então, Gênesis 33, 1. Vamos ver o que aconteceu nessa família rapidamente. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Até aqui, meus queridos. Irmãos, Jacó passou a vida inteira sofrendo.
Mas e sofreu tanto. E quando ele menos percebe, o irmão dele está abraçando e beijando. Mas a história é conhecida, né? Que Jacó mente, foge da terra, vai e fica aquela mágoa muito grande. Aqui um detalhe, irmãos. Nós como pais, os nossos filhos estão nos observando. José era o mais novo, estava observando Jacó. Agora, pensa, tivemos aqui, essa palestra eu já fiz uma vez, outras vezes, na verdade, e cada vez é de um jeito, né? Mas eu perguntei lá na igreja que eu fui, foi então, inclusive na igreja de Santo André, lá do pastor Marlon, e eu perguntei, quem tem mais de 6 irmãos lá? E aqui, quem tem mais de 6 irmãos? 6. Mais de 10. 12. O recorde lá foi 12. Tem alguém mais de 12? Parou nos 12. Irmãos, pensa o seu pai sendo observado por 12 irmãos, 12 filhos. Agora, 12 irmãos é bastante, né, gente? E lá no passado, o pai saía para trabalhar. E eu creio que não era esse trabalho hoje. Aí o pai trabalha o dia inteiro, vamos imaginar que é aquele calor, ele sua, ele transpira, ele volta para casa e a mãe já está com o relatório pronto. Porque ela cuidou de 12 crianças. E o relatório está prontinho, o pai chega cansado, quer tomar banho com fome, comida, não tem, porque ela ficou o dia inteiro cuidando dos 12 crianças que estavam fazendo artes. E ela está com o relatório e fala para o pai corrigir todos. Se está fazendo arte, ele tem 12 artistas, né, irmãos? 12 artistas, cada um na sua especialidade, imagina. Só que eu creio que para ele decorar o nome dos 12 ia ser uma dificuldade, provavelmente colocou número. Mas o que eu quero dizer é que entre a família já começam algumas dificuldades na própria casa. E eu reconheço a mãe e o papel do pai. Por isso que a Bíblia fala, né? A mulher deve ser sensata ou insensata. A mulher deve ser sensata, porque ela edifica o lar. E essa mãe, ali naquele desespero, ela passa um relatório negativo para o pai. E o pai chega cansado e coro nas crianças, aliás, nos artistas. E aí começa a gerar mágoas. Não por culpa da mãe, mas por culpa das dificuldades. Então nós que somos irmãos na igreja, às vezes passamos pelo mesmo processo. Eu falei que a gente entra como irmão. Primeiro uma parentela, a parentela vai crescendo, torna-se família e começam os conflitos. E o pastor é o pai. Só que quando você é irmão, você não vê como pai, você vê como irmão. Aí você se torna um líder, você já vê um pouquinho diferente, você já é aquele tio mais que gosta, que cuida, aquele irmão mais velho que está preocupado. Aí quando você se torna pastor, você é o pai de todos. Aí não tem filhos prediletos. Aí você tem que amar um e o outro, mesmo que aquele outro está errado, lógico, você vai corrigir. Então, o que eu quero dizer é que muitas vezes nós arrumamos encrenca, conflitos e não conseguimos resolver. E Jacó arrumou um grande conflito. Quem arrumou esse conflito foram os pais. Porque a mãe de Jacó queria que ele ficasse com tudo. Como mais velho, o direito era de Esaú. E isso então houve um conflito e Jacó saiu. O problema, irmãos, é que às vezes quando nós fazemos escolhas erradas, a nossa família, e principalmente como pais, paga preço caro. A mãe dele, de Jacó, nunca mais viu Jacó. Não era melhor ficar com Jacó, ainda que prestando submissão a Esaú? Porque Deus tem um plano na nossa vida. Mas às vezes nós não aceitamos o plano de Deus e começamos a atropelar. Então precisa ter ordem. Então eu sempre creio assim, que os irmãos mais velhos, eles, na ausência do pai, eles precisam assumir a responsabilidade. E precisam honrar aquela responsabilidade. Aí às vezes nós pagamos preço por isso. E Jacó então paga um grande preço. Mas José estava observando Jacó. O seu filho está te observando o tempo todo. Não pensa que não está porque está. Ou sua filha, né? Quem tem filha, vale,
filho, porque eu estou fazendo, mas é para todos. Então, nossos filhos estão nos observando, vendo o que você faz. Se você está mentindo, o seu filho vai crescer mentiroso. Porque você mente o tempo todo, por que ele vai falar a verdade? Porque a mentira, ela beneficia só um lado, o meu. O outro está sendo prejudicado. Então, são alguns cuidados que nós temos que tomar. E às vezes nós não tomamos. Agora, pensa aquele pai, irmãos, trabalhou o dia inteiro, e ele chega em casa, ele tem 12 filhos para cuidar, ajudar a mãe a cuidar. Então, tudo isso a gente tem que reconhecer o trabalho do pai também. O filho precisa reconhecer o trabalho do pai. Por exemplo, a Cida, minha irmã está aqui, a minha tia, a irmã do meu pai está aqui, ele morreu muito jovem. 45 anos meu pai faleceu. Então, eu tinha 21. Eu sei, tem gente que o pai morreu mais cedo ainda. Então, a dificuldade é maior. Porque hoje, meu pai estaria com 81, 82 anos. Eu queria que meu pai estivesse vivo hoje, sinceramente. Sabe por quê? Porque hoje eu teria condições de levar meu pai para trabalhar comigo, para passear comigo, pôr no carro e levar, bater um papo como ele adulto. Eu tive um carro quando eu tinha 20 anos ou 21, e foi a única vez que meu pai andou com o carro comigo. E a gente estava fazendo uma visita no hospital com alguém, e ainda o carro quebrou, irmãos. Meu pai ainda teve que me ajudar a dar uma empurradinha no carro até o posto. E sempre que eu passo naquele posto de gasolina, eu lembro do meu pai, daquela noite que nós andamos juntos. Eu não sabia dirigir muito bem, eu passava nas lombadas assim, ó, rápido, muito rápido. Mas eu estava começando e meu pai estava do meu lado. A única vez. Então, mas o que eu quero dizer? Que às vezes a gente cobra muito dos pais, ou os pais pensam que tem que dar muito para o filho. O pai não precisa dar muito para o filho, não. O pai só precisa dar atenção, carinho, que às vezes nós não damos. E o filho não quer presentes caros, ele quer sua presença. No Brasil, e cada 4 crianças que nascem, um pai é provedor e presente. Os outros não têm esse privilégio. Um por separações, divórcios, falecimentos, outro, o pai ele é provedor, mas ele é ausente. O filho precisa dos dois. Para vocês terem uma ideia, a coisa mais legal que o meu pai fez para nós, para mim, né, não sei se a Cida se lembra, é que nós morávamos aqui próximo, e meu pai nunca fazia isso, porque ele era muito calado, mas um dia, essas bexiguinhas de ar, estava nós 4 irmãos, minha mãe e meu pai. Sabe o que aconteceu? A gente ficou batendo bexiga um para o outro. Eu achei o máximo. Foi a melhor coisa que eu tenho na minha mente que meu pai fez para mim. Não foi roupa, não foi comida. É lógico que tudo é importante. Está vendo como que é simples fazer as coisas? E às vezes a família que tem mais de 3 ou 4 filhos não tem esse tempo para bater um papo todos juntos. Mas se tiver, vai agradar o filho, vai agradar o pai, vai agradar a mãe, porque vai ficar na mente dele. Então, são coisas que a gente tem que analisar e pensar. O que você tem feito na sua casa, o que eu tenho feito na minha casa? O que o filho quer e precisa? Não é de dinheiro totalmente, irmãos. O dinheiro, ele traz facilidade. Mas eu descobri, a felicidade é mais que isto. Então, precisa dessa comunicação, estarmos juntos. Eu tenho certeza que muitos de vocês, se tivesse o pai vivo, gostaria de estar andando com ele de bicicleta, a pé, queria estar. Então, nós temos que aproveitar esses bons momentos. Precisamos ser mais gratos àquilo que acontece conosco na nossa vida. Às vezes a gente faz ingratidão. Hoje eu estava falando com a Cida sobre ingratidão, minha irmã. Às vezes nós somos ingratos por algumas situações, mas pode vir pior ainda. Então, vamos agradecer aquilo que nós temos, aquilo que nós temos feito com a nossa família, com nossos irmãos, com a nossa igreja. Agradecer. Essa é a melhor parte da nossa vida. Irmãos, nós somos também, eu vou falar testemunhos, tá, também. Uma menina de 25 anos, já tinha se casado, e ela estava assim, com uma mágoa grande do pai, porque o pai queria que ela tinha sido abortada. Veja, para uma filha, saber que o pai queria que ela tivesse sido abortada. Então, com 25 anos, ela estava presa, estava desgastada, e estava lá no cativeiro. O problema maior é que o pai havia falecido, e ela não tinha liberado perdão para o pai. Então, quando nós fomos lá ministrar, ela passou muito mal, chorou demais, e depois veio falar com a gente. Não sei se a Beth estava comigo, a Diva, não sei se vocês lembram deste caso. E então nós ministramos na vida daquela pessoa para liberar perdão para ela mesma e para o pai, porque Deus vai perdoar, para que ela pudesse ter uma vida saudável. Então, o que nós queremos trabalhar aqui hoje? Que o perdão precisa ser na minha e na tua vida um estilo de vida. Se você está preso com algo,
é o perdão que vai liberar a sua vida daqui para frente. Se você estava preso a alguma coisa lá atrás, somente o perdão vai te liberar. Não há outra maneira, não tem outro jeito. Então, estilo de vida na minha vida, na vida do cristão, precisa ser perdão, perdoar. Porque orgulhoso eu já sei que eu sou. Arrogante nós somos. Nós gostamos de muitas coisas, mas perdoar precisamos aprender. Sempre. Porque daí não vamos carregar mágoas. Amém, meus queridos? Um outro fator importante que eu quero dizer. 1 Reis 2 é uma coisa que nós precisamos fazer para os nossos filhos. Primeiro livro de Reis, capítulo 2, versículo 1. Nós vamos ler uns 2, 3 versículos só. Salomão, ele está falando, Davi está falando com Salomão. Aí você vai falar, mas Davi não foi um exemplo de pai. Não foi, mas ele tinha tantas circunstâncias na vida dele, de altos e baixos, mas ele passou conhecimento para o filho. Pode pôr? 1 Reis 2:1. Por quê? Nós precisamos entender, nós precisamos fazer a mesma coisa que Davi fez. Vamos ler? Quando Davi se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções a seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. Isso nós temos que passar para os nossos filhos. Nós temos que ensinar o caminho para os nossos filhos. E para selar, nós precisamos validar as coisas na vida do nosso filho. Você precisa validar na sua filha. Nós precisamos validar tudo que é bom que ele fez e que nós fazemos na vida dos nossos filhos. Porque senão fica uma brecha, fica um espaço. E Davi está falando, olha, aconteça tudo, mas ande no caminho do Senhor. Nós temos o privilégio de estar ensinando nossos filhos. Mas lá atrás nós não aprendemos. Lá atrás nós não fizemos a lição de casa. A gente não era convertido. Então tem muitas famílias sendo destruídas porque não conhecem o perdão, não conhecem a palavra, e por isso não tem essa passagem, essa bênção. Davi estava morrendo, mas estava abençoando o futuro rei de Israel. Você pode estar abençoando o futuro presidente da nação, a futura presidente, o futuro juiz do Brasil, porque é seu filho, nada é impossível para o Senhor. E se ele desejar e assim o Senhor querer, vai acontecer. Então nós precisamos validar as coisas boas na vida dos nossos filhos. E o perdão é a única alternativa, eu creio, uma das únicas, porque as mágoas, elas vão existir. Por exemplo, irmãos, nessa ministração que nós fizemos, chegaram 4 irmãs de outra igreja. E eu percebi, tinha vários visitantes, mas elas sentaram na frente. E nós ministrando tudo, e no final teve porque era um seminário, e teve intervalo. Nesse intervalo, elas foram conversar comigo. Não sei se a Beth estava junto, as meninas estavam lá comigo também, a Magda também estava, da outra vez a Magda estava também. As 4 eram de um ministério que foram lá visitar. Há 2 anos, eram amigas. Há 2 anos estavam sem se falar, trabalhando no mesmo ministério. Só que a palavra falou com elas e elas pediram perdão uma para a outra. 2 anos sem se falar. Elas vieram de carro, mas 2 não vieram juntas porque não estavam conversando. Então vieram de Uber, 2 num carro e 2 no carro da outra. Quando retornaram, eu até perguntei, mas agora está tudo bem? Ah, agora estamos de bem. E agora, como vocês vão retornar para casa? Agora nós vamos nas 4 no mesmo carro. Glórias a Deus. Porque houve perdão. E por quê? Por coisas simples, miudinhas. Porque não é nada, obrigado. Porque é coisa miudinha que faz a gente afastar dos nossos parentes, dos nossos irmãos. E nós precisamos realmente estar unidos como família. Porque senão, Satanás vai roubar tudo de nós. E o que nós temos de melhor é a paternidade de Deus.
e a paternidade dos nossos pais. Porque honrar pai e mãe, Efésios 6, 1, 2, 3, está lá escrito, honra pai e mãe, que é a primeira promessa com o mandamento. Mas honrar o pai que é muito bonzinho é legal, é fácil. Honrar é ir além. É aquele que não é bonzinho também. Você precisa honrar porque ele é seu genitor, ele que gerou você. Se você tem filhos hoje, porque você teve um pai e uma mãe, querendo ou não, você teve o pai e a mãe e você constituiu a sua própria família. Então precisa também honrar seu pai, mesmo que ele não seja bonzinho. Tem pais que são opressores, irmãos. Imagina pai opressor. Eu estava conversando com um rapaz da Congregação Cristã do Brasil, ele também tinha alguns irmãos, o pai dele era tão opressor, segundo ele, que quando o pai falava alguma coisa, a 5 metros de distância, se o pai olhasse para ele, ele fazia xixi nas calças, de tanto medo que ele tinha do pai. Então, imagina, ele já estava com 42 anos, imagina o sofrimento dele nesse espaço de tempo até ter a liberação do perdão, do tratamento da alma. Mas alguns de nós tivemos o privilégio de ter bons pais, bom pai, boa mãe, bons parentes, de andarmos bem, andarmos juntos. Tivemos tudo isso. Outros já não tiveram. Imagina os pais ausentes. Ele dá tudo para o filho, mas está ausente. Não tem o que o filho precisa, né, que é andar junto. O pai correto é o pai presente, o pai provedor. Pode ser a provisão mais simples, mas precisa estar presente. Precisa estar junto do filho, precisa conversar. O melhor amigo do seu filho é você. Não sou eu, não é o outro pastor, não é o pastor A, B, C ou D. É você que é o melhor amigo do seu filho. A melhor amiga do seu filho, da sua filha, é você, mãe. Não é mais ninguém. Porque precisa passar por você primeiro. Nós precisamos educar nossos filhos, ensinar para ele o que é melhor. É melhor ser amigo do meu filho do que deixar outra pessoa mal intencionada ser, ou má intencionada ser. Porque depois para tratar é difícil. Graças a Deus, assim, nós tivemos uma família abençoada. E assim, coisas que meu pai não pôde fazer para mim, que meu pai era o mais velho também da família. E o filho mais velho sempre sobrecarrega coisas sobre ele. Mas isso também não é nenhuma desculpa. Mas eu tinha meu tio Francisco, ele sempre me abençoava com umas coisas lá no Paraná onde nós morávamos. Lembra, Maria, que ele fez aquele carrinho para mim? Não sei se a senhora lembra. Um carrinho, irmãos, porque eu ia na cidade, era longe a cidade, acho que eram uns 3, 4 quilômetros, e eu via as jamantas da Vi. Jamantas era uma carreta, lá chamava jamanta. Quem já ouviu falar de jamanta aqui? Olha, os mais jovenzinhos todos levantaram a mão. Mais novos igual a mim. Os adolescentes que são vocês que não levantaram a mão não sabem o que é isso. Mas os carros, eles colocavam o pneuzinho assim, e eu amava aquilo. Eu falei, quando eu tenho um carro, eu vou estacionar com o pneu assim. Não pode, né? Você ganha multa hoje. Você tem que estacionar retinho. Mas os primeiros que eu tinha nos bairros, eu estacionava assim, porque eu tinha aquilo na mente de criança. E meu tio fez esse carrinho para mim. Só que criança, quando mora no interior, esse dia eu estava conversando com alguém, falaram que furúnculo é uma bactéria. Eu achava que era pé no chão, barro e aquelas coisas todas. E eu era cheio de furúnculo. Sempre saía um furúnculo em mim, eu era o premiado. E quando meu tio me deu aquele carrinho maravilhoso, eu estava com um furúnculo no bumbum. Mas eu ficava com o carrinho para baixo e para cima. Só que ele não durou muito tempo. E um dia eu fui no morro, o Davi, o Guina deve saber, né, do Francisco, nós moramos no interior. Era um morro assim, tinha uma quiçaça. Quiçaça é mato, irmãos. E embaixo tinha um rio, mas tinha umas árvores na frente para cercar. E eu esqueci do furúnculo, irmãos, e deixei o carrinho. Meu tio fez tudo. Fez volante, podia ir para lá para cá, só que ele esqueceu de pôr freio. E eu não sabia dirigir o carrinho. E eu desci, irmãos, mato abaixo, quiçaça abaixo, e aquilo batendo, e aquele desespero para tirar das árvores. Sei que no fim eu caí lá embaixo e senti um negócio escorrendo na perna. Era o furúnculo que estourou e eu nem dor senti, irmãos. Obrigado, meu tio Chico. Eu até falei um dia para a Edilene e para a Eliana, eu falo do seu pai às vezes nessas ministrações, elas estão doidas para ver. Até esqueci de convidá-los hoje, porque eles abençoaram. Ele me abençoou. Só que, quem sabe que é terreirão aqui? Terreirão, é um quintal bem grandão, irmãos. O Laurino está sabendo de tudo aqui. Ô, Laurino, meu companheiro aqui. Era um quintal grande. Aí um dia, a irmã Marta também, irmã? A irmã Marta também. E aquele quintal, então eu comecei a andar com a Lúcia também. Eu comecei a andar com aquele carrinho no quintal. Era uma maravilha. Só que eu tenho minha prima, né? Que é bem mais nova que eu, a Sandra. Ela era bem pequenininha.
E eu atropelei a Sandra, irmãos. A mãe da Tainá Soares. Rapaz. Meu avô quebrou todo o carrinho. E isso porque eu era o neto predileto dele. Só que eu tinha, qual que era a base de referência, de autoridade naquele momento da minha vida? Era meu tio, porque ele fez o carrinho. Meu tio é o cara. Quando ele chegar, eu vou contar tudo. Aí quando meu tio chegou, eu contei tudo para ele. Ó, ele fez isso, isso, isso. Não adiantou nada, porque quem era a autoridade, na verdade, era o meu avô. E meu tio ficou quieto também. E eu fiquei sem carrinho, e a Sandra nem se machucou muito. Ou quase nada. Porque ela está viva até hoje. E eu fiquei sem meu carrinho, que acaba com furúnculo. Não precisa de médico e nem sentir dor. Então, são essas coisas legais que tem na nossa vida, que estão simples para a gente fazer. Só que o meu pai, ele era aquele cara muito sério, falava muito pouco com a gente. Às vezes o pai não é muito comunicativo, né? E um dia ele falou assim, vou fazer uma coisa para você. Eu falei, nossa, vai ser uma surra. Porque eu tinha 6, 7 anos. Irmãos, ele fez uma arapuca maravilhosa. Quem sabe o que é arapuca? Eu estou no passado. Quem sabe o que é arapuca aqui? Vocês estão prestando atenção? Quem sabe o que é arapuca? Sabe? A Emê sabe. Ele fez uma arapuca tão maravilhada que eu fiquei maravilhado e surpreso com meu pai. Outra coisa simples. Para pegar os passarinhos. Mas eu era tão ruim para pegar passarinho que o passarinho caía na armadilha e quando eu ia pegar ele voava. Então eu nunca fui bom para pegar passarinho, então também só matei um e chorei até hoje eu choro porque eu matei um pardal. E já era aqui, já nem era mais no interior. Depois que eu dei uma estilingada no pardal, Davi, coloquei água no bico, fiz de tudo, mas o bichinho morreu para acabar com a minha vida. Depois que você mata, você quer ressuscitar. Oi? Demais. Me arrependi. E eu não sou Jesus Cristo, não ressuscitei nem o passarinho. Mas eu creio que a gente ora, ressuscita os sonhos de algumas pessoas. Não é verdade? Então, são coisas simples que são legais na nossa vida. O meu tio Chico tem a minha tia que chama Dega. É um apelido, Otiva. E teve uma época que eu morei com minhas avós, meus avós, a minha tia também morava, e minha mãe, minhas irmãs, meu irmão vieram para cá. E eu fiquei lá acho que um ano, 2. E minha tia naquela época ficou grávida. Mas eu era menino, eu era criança, eu nem lembrava da história, ela que me contou. Eu achei bem interessante a história que ela contou. E nós íamos então, ela ficou grávida, e quem ia com ela no médico? Euzinho. Mas era gratidão, porque meu tio levava um monte de lugar, ia jogar bola, me levava, enfim, fazia um monte de coisa. Aprendi a andar de bicicleta, na bicicleta dele. Graças a Deus não atropelei ninguém com a bicicleta. Mas depois outros tios, estou contando essas coisas boas, irmãos, que tem coisa boa na sua vida para você contar. Aí 2 tios meus do Paraná também, que só que a cidade era longa, irmão José, foram lá visitar, e eu fui na cidade, que eu falei 3 quilômetros, comprar pão. Eu era muito rápido com a bike, olha. Aí corri, né? Fui, Superman. Aí cheguei lá, comprei o pão. Quando eu voltei, cheguei em casa, cadê o pão? Caiu no meio do caminho. Volta para trás, com aquele solzão, aquele calor, morro, descida. Chego, a cidade era tão movimentada, a estrada era tão movimentada que não tinha passado ninguém, porque estava lá, do jeito que caiu, ficou. Falei, me matei, mas eu salvei o pão. E o lombo também, né? Porque a surra vinha depois. E aí, eu vou fazer uma propaganda da Monark, que aquela época era Monark. E aí, deixei a Monark lá e os pães, e meus tios se fartaram no deserto, né? Um banquete no deserto. Aí comeram. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a minha tia ficou grávida e eu ia com ela no médico. E ela falou assim, você lembra quando a gente ia? Eu falei, tia, eu lembro que eu ia no médico com as senhoras. Eu falei, você lembra quando os motoristas passavam ficavam mexendo comigo? E eu não era crente, tá, irmão? Eu era criança. E você ficava xingando, queria tirar pedra neles? Eu falei, tia, eu não lembro. Eu falei, tia, eu era valente e nem sabia. Imagina, criança, eu era valentão. Mas o que isso me reflete hoje? Porque às vezes nós temos que ser valente, mas ser como criança, não ter medo das coisas diante de Deus também.
Porque às vezes a pessoa chega na igreja com medo de Deus. Não, Deus não é para nós termos medo, é para nós termos intimidade com Deus. Então eu era um valentão. Só que depois eu descobri, porque eu fiz um curso de ciências contábeis para ser contador, embora eu não seja. Estou mais para contador de histórias do que de contabilista. Porque o contador, tudo que tem entrada, tem saída, há contrapartida, né? Mas como eu fiz aquele bem para minha tia, e depois criança também é chantagista. Aí, sem querer, eu fazia chantagem. Mas eu também não lembrava. Porque chegava muito à noite, eu gostava muito de bolinho. Eu gosto até hoje. Aí eu falava assim, tia, faz bolinho. A senhora também fazia? Era a senhora. Mas ela também, as duas faziam então, né? Mas ela, como ela me contou, e eu ia com ela no médico, eu acabei fazendo a chantagem com ela. Acho que com a senhora não cheguei a fazer, não. Eu fazia também? Não? Fazia, né? Então, mas eu falei assim, tia, faz bolinho. Tá muito tarde, agora muito à noite, muito tarde, vamos dormir, amanhã eu faço. Aí eu falava, tia, e se eu amanhecer morto? Gente, isso é um valente, né? Ela falava, menino, para com isso. Aí ela fazia o bolinho e eu comia. Mas eu não sabia que era chantagem. Então, irmãos, criança é muito esperta. Eu fazia uma manipulação sem saber, mas hoje nós sabemos que criança manipula a gente. Não é assim? Principalmente com o pai e mãe, né? O pai está trabalhando, ele manipula a mãe, quando o pai chega, vem o relatório que eu falei para vocês. Então nós temos que tomar esses cuidados, mas são coisas boas na nossa vida que nós vamos aprendendo e vamos fazendo. Por isso que nós temos que honrar as pessoas mais velhas. Os irmãos mais velhos da nossa igreja, precisamos honrá-los. Eu lembro do irmão Moisés. O irmão Moisés era da presbiteriana e faleceu, irmãos. Ele já era um senhorzinho. Mas ele falou que um outro irmão que já tinha falecido, gente, e eu espero não estar nessa fila, e ele falou, tá vendo esses bancos? Foi tudo ele que fez, foi o irmão fulano que fez. Então por quê? Mas eu nem sabia, eu estava sentado num banco que o irmão fez, que eu nem ia para a igreja. Então nós precisamos honrar aqueles que estão trabalhando em nosso favor. Como Jesus foi arrebatado, melhor, ele foi ressuscitado, foi para o céu e continua trabalhando para nós, preparando moradas. Ele diz que para onde ele vai preparar moradas para nós. Mas nós temos que trabalhar aqui também para a obra dele seguir. E às vezes nós ficamos perdendo tempo brigando entre nós mesmos. Está vendo como que é? E família gosta de brigar. Família gosta de conflito. Principalmente os corintianos. Não, né? Os palmeirenses, os santistas. Santista não, santista é bom. São paulinos. Tem tudo. Porque o santista é convertido, na realidade. Os outros estão no processo de conversão. E tem uns que fazem encrenca mesmo. Mas nós temos que tomar cuidado. Aí eu conheci, tem uma historinha que fala de 3 irmãos. 3 irmãos moravam sozinhos. Na nossa igreja aqui nós temos 3 irmãos que moram sozinhos. Eu sei, o Alan, o Guilherme e o Emerson Francisco, né? E eu lembro-me quando eles chegaram aqui. Cadê o Guilherme? O Guilherme acho que está lá fora. Está lá fora. E são 3 meninos abençoados. E eles chegaram aqui e falaram, eu fiquei até admirado, porque pareciam ser mais velhos de tanta responsabilidade. Eu fui perguntar para eles, não tinha 19 ou 20. Falei, Jesus, eu estou ficando velho mesmo, né? Mas eles são jovens ainda. E os 3 irmãos, um chamava Cala a Boca, um Respeito e o outro Confusão. E na nossa família tem esses irmãozinhos abençoados. Porque antigamente a gente brigava, né? Nas festas. Quando tinha as festas, o povo bebia um pouco, ficava alterado e brigava entre os parentes. Depois fazia amizade. Hoje a gente briga pelo WhatsApp. Esses dias um irmão veio falar para mim que na família dele teve uma encrenca, a pessoa arrumou uma confusão, deixou todo mundo em polvorosa e saiu do grupo. Resolvam vocês. Quiseram ir bater nele na casa e juntar os irmãos, os parentes para bater nele. Quer dizer, por quê? Fica mais fácil de arrumar uma confusão e cair no mato, né? Antigamente, arrumar uma confusão tinha que enfrentar. Mas esses 3 irmãos estavam felizes morando juntos, aí o confusão saiu para comprar pão. Aí começou a demorar para voltar, chegou a noite e não voltava. Aí o Respeito e o Cala a Boca foram procurar a confusão.
E onde você procura quem está desaparecido, sumido há um tempo? Na delegacia. Aí eles foram na delegacia e o cala-boca falou a respeito, fica aqui fora que eu vou entrar na sala do delegado. Aí chegou e falou, boa noite, delegado. Boa noite. Qual que é o seu nome? Cala a boca. Que isso? E essa falta? O que é isso? Onde está o respeito? Está lá fora. O que você procura aqui? Confusão. Família é isso, irmãos. Falta de comunicação. Se comunica errado e arruma a confusão. E aí, depois, o que entra? O famoso perdão. Porque daí, quando você perdoa, você fica leve, você fica maravilhado, você fica bem. Quando eu era irmão, eu arrumava bastante confusão, eu acho, mas era sem querer. Aí, um dia, nós fomos num culto, era tipo um culto de libertação. Aí vieram várias não, mas umas 3, 4 vieram pedir perdão para mim. Falei, nossa, que bom. Porque eu já tinha feito alguma coisa e estavam magoadas e vieram pedir perdão. Mas também já fiz isso, fui lá pedir perdão também para algumas pessoas. Sabe por quê? Porque a gente fala algo e a pessoa não entende. Ou às vezes você fala a comunicação errada. E na nossa casa o que mais tem é comunicação errada. Meu Deus, é muita coisa que nós falamos que não haveria necessidade de falar. Mas nós precisamos ter a hombridade, os homens, principalmente, de saber retroceder, saber voltar um pouquinho para trás. Lucas capítulo 15, versículo 11, nós vai falar do filho pródigo. O filho pródigo, se nós formos analisar o filho pródigo, irmãos, embora ele pegou tudo o que ele queria, né, desrespeitou o pai, porque na cultura daquela época, quando você pedia herança e ia embora com o pai vivo, é como se ele tivesse morto. Era o desprezo para o pai, estava desprezando o pai, você entendia que ele estava morto, que ele não tinha valor nenhum. Mas o pai deu a herança para ele foi embora, gastou tudo, foi lá, arrumou um trabalho desprezível, porque ele foi trabalhar com os porcos, para ele era muito ruim, era o pior trabalho. Mas o filho pródigo, nós precisamos entender algo nele. Ele não era orgulhoso. Ele podia ser tudo, menos orgulhoso, porque ele diz, olha, eu vou voltar para a casa do meu pai, ainda que eu seja um servo, ainda que eu seja um empregado, eu vou ter mais coisas, eu vou ter mais benefícios do que ficar aqui. E ele retorna para a casa do pai. Muitos de nós, irmãos, saímos da casa do pai e não queremos retornar por causa do orgulho. Seja na casa do pai biológico ou na casa do pai espiritual. Quantos irmãos nós estamos perdidos por aí e não voltam para casa porque são orgulhosos? Ou porque não perdoa, não consegue perdoar? Ele fica preocupado com o irmão que está lá, que vai falar A ou B dele, mas não vai falar. O irmão vai receber bem, embora o irmão do filho pródigo não o recebeu. Mas nós iríamos receber bem aqueles que deveriam voltar. Nós precisamos orar para que eles voltem. E o filho pródigo volta para casa. Mas ele volta numa condição na mente dele de empregado. Mas o pai vê tudo diferente. O pai restitui para ele. E que quando nós ausentamos ou perdemos algo do Pai Celestial, Ele vai nos restituir. Ele vai nos dar de volta. Basta a gente ter um retorno. Mas um retorno pedindo perdão. O retorno com humildade, como aquele filho pródigo retornou. E o pai logo deu as vestes, deu a sandália, deu tudo de volta para ele. Por que deu as vestes e sandálias? Representa algo físico e espiritual. Porque quem usava sandálias, irmãos, eram só os filhos dos patrões, porque os servos andavam descalços. Quando eu estou fora da presença de Deus, fora da cobertura, eu estou descalço, é como se eu estivesse nu, mostrando as vergonhas. O que é vergonha? Não estou falando do seu corpo, estou falando das vergonhas espirituais, coisas que você não fazia mais, você volta a fazer, já percebeu? Olha, foi tanto sofrimento para sair daquele vício, quando você vê a pessoa voltou para lá. E é inadmissível. Mas o Senhor quer tratar como o pai do filho pródigo, como você que é pai. Você que é pai, você quer dar o melhor para o seu filho. Às vezes você nem quer dar coisinhas simples, você acaba dando, você não pode dar o caro, mas na verdade você queria dar aquele melhor. Você dá o mais simples, que é o que você pode. Mas o que eu preciso dar mais para o meu filho e que eu preciso tratar também na minha vida, todos nós acho que precisamos, é a atenção. É estar perto.
Uma coisa que nós erramos, os mais velhos sabem, os avós. Se o avô não der atenção para a criança quando pequena, quando grande, não vai ter nem um beijinho no rosto. Não vai ter atenção. Sabe por quê? Porque ele não foi tratado bem lá na infância. Então você que é avô jovem agora, trata bem seu netinho, passeia com ele, pega ele sozinho, vai andar com ele, anda com ela. Sabe por quê? Porque quando ele crescer vai lembrar disto. Vai lembrar das coisas simples, de ir no parque. Porque como o filho observa, o neto também observa. Você que falou, as pessoas que têm mais irmãos, tem 12, por exemplo. Você conhece cada um dos seus irmãos. Você sabe como o seu pai trata os irmãos. Mas não é porque o pai gosta mais de um ou de outro. O pai ama todos igualmente. Eu diria mais. Talvez o pai e a mãe se preocupam e não ame, mas se preocupa muito mais, dá muito mais atenção para aquele filho que dá mais problema. Porque ele não confia nele. Então ele, pai, quer cuidar daquela pessoa. E daí os outros filhos ficam com ciúme. Mas na verdade não é para ficar com ciúme. Por quê? Porque o pai dá atenção para aquele que precisa. O filho pródigo voltou porque precisava. O filho que ficou tinha tudo. E também não tinha nada porque ele mesmo não entendia dessa maneira. Então nós precisamos entender, irmãos, o que nós precisamos fazer para a nossa vida. E para finalizar, eu queria falar um pouquinho rapidamente dos casais. O que você, como marido e esposa, tem feito, tem falado dentro de casa, como você tem se comportado? O filho está te observando. Ah, mas eu não tenho mais marido, eu tenho só mãe, sou só mãe. Seu filho está te observando. Ah, eu não tenho esposa, sou pai. Seu filho também está te observando. Então nós sempre temos uma nuvem de testemunhas sobre nós, com os olhões grandes. E em falar nisso, havia um casal de velhinho, de senhores, e eu vou usar o português que eles usavam. A véia e o velho. E a véia ficava ali, né, o velhinho foi para o quarto descansar. Aí a véia deu na telha, começou a limpar a casa, irmãos. Aí, segundo a história, ninguém limpa o guarda-roupa em cima, né? Pode ir em todas as casas. É assim que fala a história. Quem limpa, amém. Aí a véia aquele dia quis limpar o guarda-roupa bem na parte de cima, e o velho já ficou pensando, agora ela descobriu, né? Aí quando a véia estava descobrindo, achou 6 ovos. Ele falou assim, meu velho, na verdade não falou ovos, é ovo, né? O que está fazendo esses 6 ovos aqui? Ah, velho, cada vez que você me fazia passar uma raiva, eu colocava um ovo aí em cima. Daí falou, nossa, meu velho me ama, ficou toda faceira e feliz, né? 50 anos de casado, só 6 ovos. Ela continuou limpando, achou um pacote de dinheiro, falou assim, meu velho, e esses 50 mil aqui? Ah, velho, cada raiva que você me passava, quando inteirava uma dúzia eu vendia. Pensa na raiva que esse velho passava. Aí eu pensei, gente, se cada raiva que um casal faz para o outro plantasse uma árvore, o mundo era uma floresta. Não ia precisar de apartamento para nós, a gente ia fazer a casa da árvore. Ia sair mais barato. E o mundo está acabando sem árvore porque a gente não planta. É isso que nós temos que tomar cuidado. Às vezes a gente faz o nosso cônjuge passar raiva. E tem uns que faz que é por querer mesmo, né? Para matar na unha, como diz o outro. Amém, meus irmãos? Agora, a essência aqui é o perdão. E eu quero pedir a gentileza dos meninos virem aqui na frente. E você vai fazer uma reflexão sobre o perdão. Aonde você tem que voltar lá para pedir perdão para alguém? Não vamos ficar presos. Porque se nós ficarmos presos, nós não vamos em lugar algum. Perdoar. Anota a frase aí. Adota o perdão como estilo de vida. Eu perdoei muitas pessoas. E eu creio que também fui perdoado. Porque o perdão vai nos fazer bem. Eu conheci uma pessoa que ela estava magoada durante muito tempo. Muitos anos. E eu falei dos pais aqui, né? Pessoas que estavam magoadas com os pais. Mas pode estar magoado com o seu irmão também.
com seu cunhado, com a sua sogra, enfim, com seu ex-marido, sua ex-esposa, porque tem, infelizmente tem os ex. Mas essa pessoa só começou a viver de verdade quando ela liberou o perdão, que tirou aquele fardo, né? Porque quando a gente perdoa, tira o peso das nossas costas. E nós precisamos tirar peso. Ninguém merece ficar carregando peso pro resto da vida. Ninguém merece. Ninguém não é merecedor. Então, se você pode, hoje, se você está preso em algum lugar, não fique mais. Cadeia não é para cristão, irmãos. Cadeia é para quem comete coisas erradas. E ainda assim, eles podem ser perdoados e ficarem livres. Essa é a liberdade que nós queremos, sermos livres.